Está aí, jejum e oração no contexto do santuário. Por que nós entendemos dessa forma? Por que eu comecei com essa palestra? Porque o santuário é a base de tudo, irmãos. Sem santuário não fica absolutamente nada em pé. Então é muito importante a gente entender que o santuário tem essa base forte e o jejum e oração estão ali também, porque tudo está no santuário, ok? Então vocês estão vendo algumas fotos de pessoas, às vezes, na cama, no leito, às vezes está viajando, às vezes está caminhando, às vezes está ali estudando a sua Bíblia, pessoas de joelhos, pessoas ali na rua, né? E ali famílias também almoçando juntas. Nós estamos vendo aqui que oração não tem lugar, não tem momento, não tem hora. O momento que você achar que deve orar, não é que você acha, é aquele momento mesmo. Orar é maravilhoso. Nós vamos ver isso durante esse sábado, no caso. Tá bem? Bom, vocês estão vendo aí uma foto do santuário. E a nossa parte fundamental de hoje, ela está na mesa dos pães e também no incensário. Roberto, mas a mesa dos pães não é o estudo da palavra de Deus? Sim, mas também nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nem só de pão, ou seja, nem só de comer, nem só de encher a barriguinha, né? Ou seja, o jejum tá aí, ó. Ou seja, se você jejua, você foca mais na palavra. Isso, inclusive, nós vamos estudar logo, logo o livro de 2 Crônicas, que vai deixar isso muito claro para nós. Eu tinha pego aqui, só um minutinho, eu só vou pegar minha Bíblia, que eu tinha pego uma Bíblia, mas deixei ela no carro. Então, nós vamos ter que abrir a Bíblia aí, tá? Então, eu já peço para vocês que tenham as suas Bíblias do lado, por favor, porque nós vamos abrir a Bíblia para estudar algumas coisas muito importantes. Então, meus queridos, nós vamos primeiro focar na parte do jejum agora, ok? E eu gostaria, antes de nós aqui abrirmos a palavra de Deus, vamos pedir a orientação do Espírito mais uma vez. Querido e amado Deus, estamos aqui humildemente pedindo a proteção dos nossos neurônios nesse momento, da nossa mente, para aprender aquilo que o Senhor deseja. Pedimos o seu Espírito em nós, tanto em minha boca quanto em nossos ouvidos, para fazer a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse para vocês, Lucas 4, verso 4, vai falar que nem só de pão viverá o homem, né? Jesus Jesus diz o seguinte: está escrito. Se está escrito, está na palavra. O que está escrito? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, jejum aí. Ok, meu querido? Então, nós temos o que aqui? Nós temos a palavra e nós temos o alimento. O alimento, a palavra, também significa a mesma coisa. Por isso que eu disse para vocês que a mesa dos pães é o estudo da palavra, e não só o estudo, mas também a meditação nele. Nós temos que meditar naquilo que estamos lendo para fazer diferença em nossa vida. Mas também tem uma particularidade do jejum, porque a Bíblia diz que nem só de pão, ou seja, nem só de comer vive o homem, mas inclusivo e deve ser ainda mais forte a palavra de Deus, ok? Então, contando com essa citação, nós vamos lá para 2 Crônicas 20. Nós vamos ver uma história de Josafá, onde Josafá estava com alguns problemas bem complicados. Então, nós vamos lá para 2 Crônicas, abram suas Bíblias em 2 Crônicas, e nós vamos ver aqui em 2 Crônicas, a partir do verso 1, tá bom? Para a gente verificar aqui algumas coisas muito importantes. 2 Crônicas, a partir do verso 1. Pega muito bem aí, pega a sua Bíblia agora, em 2 Crônicas, que nós vamos ver alguns elementos sobre o jejum aqui, ok? O título é Jeosafá derrota Moabe e Amon, mas não foi fácil. Vamos lá. Sucedeu depois que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele os amonitas, vieram para batalhar contra Josafá. Peguem aqui, meus queridos. Não é uma nação, é logo 3 nações. É Moabe,
na verdade duas, né? Moabe e Amon, tá ok? E agora Josafá está não só contra uma, mas contra duas nações. Verso 2. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além-mar, nesse lado da Síria. E eis que eles estão em Azon Tamar, que é em Gedim. Josafá temeu. Josafá temeu. E pôs-se a buscar o Senhor. E proclamou o quê, meus queridos? Um jejum em todo Judá. Vamos lá. Deus pede para que nós temamos a Deus, certo? Mas o temer a Deus não é medo, é um temer de respeito. Aqui, a mesma palavra para temeu. Ou seja, se Josafá tivesse tido um medo mesmo, aquele medo de deu ruim, não vai ter como. Ele não teria a palavra seguinte. Josafá temeu. E o que ele fez? Se pôs a o Senhor, ou seja, buscou a Deus. Ou seja, ele fez o que eu e você muitas vezes precisamos fazer, mas às vezes não fazemos. Então Josafá ele temeu, ele falou: agora a coisa ficou séria. Eu não consigo resolver, mas eu sei quem pode. Então ele temeu, ele mostrou respeito, ele mostrou ali que confiava em Deus. Então Josafá ele teme, ou seja, o medo é uma coisa que a gente precisa abandonar, mas nós podemos ter medo. Mas nós não podemos deixar que o medo nos consuma. Josafá teve medo, temeu naquele momento, mas ele logo falou: Senhor, eu não consigo, eu estou perdido, mas o Senhor pode. Então Josafá se entrega e diz a Deus. O que ele diz? Ele fala a Deus e depois ele coloca um jejum. Pessoal, todo mundo vamos jejuar. Por que isso é importante? Será que o jejum era só para pedir para Deus? Senhor, eu vou fazer um jejum, porque geralmente a gente faz assim. Estou precisando de algo, vou jejuar. Aí você vai lá, passa um dia sem comer, fica com uma fome um dia inteiro, e depois, e aí, Senhor, cadê o que eu precisava? Será que é isso o jejum, irmãos? Vocês acham que o jejum deve ser feito para isso? Para negociar com Deus alguma coisa? Tipo, Senhor, eu estou fazendo algo aqui, estou me abstendo de algumas coisas aqui, agora eu quero receber aquilo ali que eu preciso. Será que é assim? Josafá não fez dessa forma. Não era esse tipo de jejum. O jejum de Josafá, o jejum que nós precisamos ter, é um jejum de mente aberta, mente limpa. Ou seja, quando você fizer um jejum, não é para obter alguma coisa, mas é porque você já confia que já obteve aquilo, por mais que ainda não chegou no momento. Você vai fazer um jejum para que você possa ouvir melhor a voz de Deus, porque às vezes a gente está tão embotado com comidas erradas, bebidas erradas, com uma série de coisas acontecendo em nossa vida, a gente assistindo coisa errada, ouvindo coisa errada, então a nossa mente está embotada. Isso está no Espírito de Profecia. Então tem várias coisas que atrapalham a nossa mente de avançar. E aí um jejum nos ajuda nisso. Então, nós vamos ler um texto já da irmã White dizendo que se a gente tivesse um jejum por semana, isso seria maravilhoso na nossa vida. Seria algo que a gente é impossível a gente ver os benefícios que teríamos com esse jejum uma vez por semana. Então, meus queridos, a questão do jejum não é você ficar com fome para obter bênçãos, mas é para você limpar a sua mente, para que Deus possa falar mais claro com você. E é exatamente o que aconteceu. Aqui diz que, verso 4, Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E o verso 5 diz que Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu e não domina sobre todos os reinos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? E aí Josafá vem decorrendo, mostrando a grandeza de Deus. E aí ele diz o seguinte no verso 6.
e eles nela habitam e edificam nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier como espada, juízo, peste, fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa, na tua presença, e clamarmos a ti em nossa aflição, então ouvirás o nosso socorro. Olha isso, meu querido. Isso aqui não é uma oração de quem acha que Deus vai resolver. É uma oração de quem tem certeza que Deus vai resolver. E aqui no verso 17, que é uma parte importante para nós aqui, diz: vós não precisareis lutar nesta batalha. Isso é Deus respondendo. Ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. Naquele mesmo momento, Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor e adoraram o Senhor. Vocês estão vendo aqui que é um planejamento. Aqui, meus queridos, eles estão o quê? Eles estão jejuando e orando, confiando que já obteram a vitória, e Deus está dando a vitória na mão dele, porque eles se submeteram a Deus. Se Josafá tivesse ido até Deus e falado: ó Senhor, eu preciso dessa vitória, nós vamos jejuar, porque nós precisamos dessa vitória. Talvez a vitória não viesse. Mas eles não jejuaram porque eles precisavam da vitória. Eles jejuaram porque sabia que Deus era grande, que Deus poderia resolver qualquer problema. E eles conseguiram ouvir a voz de Deus, por causa que eles tiveram um momento de se abster de todas as coisas que talvez estivessem embotando a mente deles. Então, com essa série de coisas, vocês começam a entender o verdadeiro jejum. A questão principal aqui: o jejum não é barganha. O jejum é benéfico para mim, porque eu estou me abstendo das coisas que talvez me atrapalham a seguir. Ok? Obviamente que minha praia aqui não é expor todos os pormenores, porque vão ter palestras sobre jejum. Nós vamos ter 2 palestras sobre jejum e 3 sobre oração ainda hoje, tá bom? Então, eu não quero atrapalhar os nossos próximos mensageiros. Então, a questão do jejum, só para que vocês saibam aqui, jejum é você se abster das coisas para ouvir melhor a voz de Deus. Não é para você emagrecer, não é para você barganhar com Deus, não é para você sair falando aí para todo mundo: olha, eu faço um jejum, hein? Eu consigo fazer jejum, eu sou bom mesmo, tá bom? O jejum é mente, é você se livrar das coisas do mundo para se aproximar mais das coisas de Deus, ok? Jejum também, muitas pessoas acreditam que jejuar é só parar de comer. Não. Hoje em dia nós precisamos de várias etapas de jejum. Tem jejum que é benéfico, às vezes, de assistir alguma coisa. Vou parar de assistir televisão por tantos dias. Eu vou ficar sem redes sociais tantos dias. É jejum. Eu vou parar de ouvir músicas que não deveriam ser ouvidas tantos dias. Faça um teste com Deus. Senhor, eu preciso abandonar isso aqui. Vou fazer um jejum porque eu confio que o Senhor pode me livrar disso aqui e eu quero. Aí o que você faz? Você faz um jejum e você dá o primeiro passo. Você para de consumir, para de comprar, para de ligar a televisão, para de entrar no Instagram. E o que vai acontecer? Deus vai agir. E você pode ver, pode ter certeza que vai ter bênção, vai ter coisa maravilhosa aí. Então, meus queridos, nós vamos agora eu gostaria só de que um texto da irmã White sobre a questão do jejum, que diz o seguinte: alguns há que seriam mais beneficiados pela abstinência de alimento por um dia ou 2 cada semana do que por qualquer quantidade de tratamento ou conselho médico. Olha isso, hein? Alguns há que seriam mais beneficiados pela abstinência de alimento por um dia ou 2 cada semana do que por qualquer quantidade de tratamento ou conselho médico. E ela termina o quê? Jejuar um dia por semana ser-lhes-ia de incalculável benefício. Jejuar um dia por semana ser-lhes-ia de incalculável benefício. Estão vendo? Então, a questão do jejum é muito séria. A questão do jejum é algo maravilhoso. E eu
acredito e confio que fazendo o jejum, meus queridos, vocês alcançarão muitas bênçãos em nome de Deus. Mas nós também temos um outro elemento que vamos falar bastante hoje, que é a oração, que é o altar de incenso, né? O incensário ali, que na verdade é altar do incenso. O incensário é uma pecinha que fica em cima do altar. Pensando no altar de incenso, meus queridos, que é o móvel que faz essa ligação com a oração, nós temos alguns textos bem interessantes sobre isso. Vamos lá para Salmos. Abram suas Bíblias em Salmos 141, verso 2. 141, verso 2. Salmos 141, verso 2. Diz o seguinte: que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, ok? Isso é um ponto na questão do móvel, do altar do incenso, que as orações subiam, né? Vamos lá para Apocalipse 5. Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. É outro texto para mostrar como que o incenso, o altar de incenso, tem interligação com a oração. Verso 8 do Apocalipse 5 diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles a harpa e vasos de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Então, nós estamos vendo aqui que o quê? Aquela fumaça, né, que sai do incensário é as orações dos santos. Estão vendo? Um outro texto, para comprovar, capítulo 8 do Apocalipse, verso 3 e 4, diz o seguinte: E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que ele ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. Ok? Então, nós estamos vendo aqui, meus queridos, que, de fato, o incensário tem tudo a ver com a questão da oração. Tá bom? Nós temos lá em Tiago 4, abram a Bíblia de vocês aí, Tiago 4, verso 3, um texto que é um texto meio que de reprovação para nós, né? Nós vamos pensar aqui, é um texto que dá uma baita de uma reprovação, né? Diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarde com vossos deleites. Orações egoístas não são atendidas. Porque, meus queridos, nós precisamos entender que nós temos que matar o nosso eu. Nós estamos nesse mundo para matar o nosso eu. Nós precisamos destruir esse eu que quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, mas que não é a vontade de Deus. E se nós só ficamos pedindo por nós, e nunca pelos nossos, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pela nossa família, não, é só eu, nós pedimos mal, e é por isso que muitas vezes não recebemos. Então, nós temos aqui uma charge muito interessante. Vocês estão vendo aí que tem um jogador de futebol, e do outro lado também tem um jogador de futebol americano, ambos com uma bola. O fato é que nós temos duas coisas importantes aí. Se eu pegar um jogador contra 11 no futebol, esse um vai ganhar. Se ele pegar esse um aqui, jogar a bola pro alto e dar um bicão nela, ele vai isso vai resolver o problema? Ele vai conseguir fazer um gol chutando a bola para cima? Não vai conseguir. Já do outro lado, nós temos ali um jogador de futebol americano. Ou seja, o jogador de futebol americano, ele simplesmente pega uma bola e dá um bicão nela. O jogo começa dessa forma. Eu não sou a par de jogo de futebol americano ou não, tá, meus irmãos? Não é esse o foco. O foco, vocês já vão entender a lição do porquê disso. Você pega uma bola e dá um chutão. É o que a gente costuma fazer com a oração.
A gente está precisando de algo, a gente simplesmente faz o quê? Ó, Senhor, joga a bola para cima e dá-lhe uma bicuda lá para Deus. Ó, Senhor, estou precisando aqui, ó. E joga. E fica esperando a bola cair. Isso é futebol? Isso vai fazer com que aconteça o negócio lá de futebol americano, ou o gol, no caso do futebol brasileiro? Vai acontecer? Não vai resolver. E muitas vezes nossas orações não estão sendo respondidas porque a gente simplesmente joga ela pro alto e dá um bicão para Deus. Ó, Senhor, estou precisando, mas você não faz planejamento, você não corre atrás daquilo que você está orando, você simplesmente fica esperando a resposta cair do céu. Então, isso é pedir e não receber, porque pedimos mal. Nós simplesmente jogamos a bucha na mão de Deus, mas nós não fazemos absolutamente mais nada para ter aquela resposta que Deus está querendo nos dar. E um fato para conseguir essa resposta é jejuar. Por quê? Se eu jejuo, eu tenho mente limpa, ouço melhor a voz de Deus. Estão entendendo por que jejum e oração estão interligados? E devem mesmo estar? Porque um depende do outro. Ok? Então, jejuar é importante para nós limparmos a mente. E orar é importante para nós estarmos ligados a Deus. E assim conseguimos vencer tudo isso que vocês estão falando aí, que precisam avançar. Tá bom? Quanto menos oração, mais eu vou ter que me esforçar. Quanto mais oração, menos eu vou ter que me esforçar. Isso daqui é o que significa? É o princípio da alavanca. Olha lá, você coloca o peso, a alavanca sobe. Se eu tirar o peso, a alavanca desce. É simples, é o princípio da alavanca. Se eu oro muito, me esforço menos. Se eu oro pouco, me esforço mais. Ok? E acho interessante isso, porque tem Lutero, né? Lutero tem uma citação dele que ele tá com mais coisa para fazer no dia, ele diz: hoje eu tenho muita coisa para fazer, então vou orar 3 horas. E ele ficava 3 horas orando, porque ele tinha, ou seja, na cabeça, nossa, eu vou orar 10 minutos para conseguir dar tempo de fazer tudo que eu preciso, porque hoje eu estou cheio de coisa para fazer. Mas não na cabeça de Lutero. Quanto mais coisa ele tinha para fazer, o que Lutero fazia? Mais ele orava. E não era só Lutero. Nós vamos ver aí durante esse sábado e começo de domingo, nós vamos ver vários exemplos de pessoas que oravam e oravam muito, jejuavam e jejuavam muito, porque queriam fazer a vontade de Deus. Ok? Neemias 2. Vamos lá para Neemias, que Neemias é um caso muito interessante. Inclusive, eu gosto muito de Neemias. Eu gosto tanto de Neemias porque eu não via pregação sobre Neemias. E eu fiz uma pregação sobre Neemias justamente por eu não ouvir muito falar sobre ele. Mas é alguém incrível. Alguém que fez coisas incríveis na palavra. Vamos lá, Neemias 2, versos 2 a 4. Vocês vão saber, Neemias, está cativo. Não cativo, né, modo de dizer, mas ele ficou ali nos Medos e Persas. E ele estava trabalhando para o rei. E aí chegou o seu povo, né? Chegou alguns do povo judeu ali, e aí ele falou para eles, Anani, né? O irmão dele falou: olha, nosso povo tá só bagaço, tá tudo ruim lá, portão quebrado, muros quebrados, portão queimado, tá horrível, tá complicado a vida do nosso povo. E aí Neemias aparece na presença do rei pela primeira vez triste. A Bíblia diz que nunca foi visto aquela fisionomia, por isso que o rei ficou: opa, o que aconteceu? Não é normal, você sempre é muito sorridente, muito feliz. E ele era copeiro do rei, ou seja, era quem morreria para o rei não morrer. Ele experimentava as coisas para o rei, né? Comandava toda essa parte. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Diz o seguinte no verso 2. Porquanto o rei me disse: por que teu semblante está triste, visto que não está enfermo? Ou seja, o rei já: você não é dessa forma. Eu não estou vendo você doente, você não me parece doente. Por que você está dessa forma?
Isto não é nada mais do que tristeza do coração. Então, Neemias fica temeroso. Olha isso. Neemias ficou temeroso, da mesma forma que Josafá. Mesmo jeito que Josafá. Por quê? Porque Neemias podia morrer, vocês sabiam? Neemias, ele tinha que estar com um sorrisão a todo vapor. Ele era pago para sorrir, pago para fazer o que ele tinha que fazer. Só que naquele dia, a tristeza pelos seus amigos, pela o seu povo, ou seja, ele tirou o eu dele da reta, porque ele estava tranquilo. Ele tinha comida, tinha um cargo maravilhoso, trabalhava maravilhoso ali com o rei, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele, tranquilo, mas ele se colocou no lugar do outro. E quando ele se colocou no lugar do seu povo, ele não conseguiu sorrir. E aí diz o seguinte, o verso 3. E disse o rei, ele disse ao rei, que o rei viva para sempre. Porque o meu semblante não estaria triste? Quando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais jazem em ruína, e os seus portões estão consumidos pelo fogo? Então o rei me disse, que me pedes tu? Aí o que Neemias falou? Então eu orei ao Senhor. Mais uma vez, nós estamos vendo uma pessoa exatamente igual a Josafá. Josafá viu que não podia com o exército. Ele viu que só Deus conseguiria resolver. Então, ele foi a quem? A Deus. Neemias, agora, nesse momento, ele tinha uma vantagem, porque o rei não matou ele e o rei ainda queria ajudá-lo. Ou seja, Neemias podia, com sua sabedoria, né, com o homem que ele era, ele podia falar, ó rei, eu quero isso, 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 isso. O que Neemias fez? Orou. Neemias foi pedir orientação de Deus. Agora eu me coloco aqui, eu e vocês, nessa ocasião. Vocês estão precisando de algo de Deus. Vocês estão precisando, talvez, construir sua casa, talvez comprar um carro novo, talvez namorar, talvez casar. Alguma coisa vocês estão querendo almejar, você já pediu orientação para Deus? Muitas pessoas se casam, dão errado, e depois ficam, por que aconteceu isso? Por que não deu certo? Vocês pediram orientação de Deus? Meu carro vive quebrando, meu carro só dá problema. Vocês pediram orientação de Deus? Então, meus queridos, precisamos ser como Neemias. Neemias tinha tudo na mão. Ele poderia ali, quando o rei falou, o que tu queres que eu faça? Ele podia, na hora, falar tudo o que ele precisava. Mas ele primeiro pediu orientação. E é por isso que aqueles muros e aquele portão, em 52 dias, estavam em pé. Porque Neemias, tudo o que ele fazia, ele orava. Eu acho incrível. Neemias, se tivesse vivo hoje, para ele sair para a padaria, ele orar. Para sair, para caminhar, ele orar. Para tudo, porque da forma que você vê o livro de Neemias, ele tem várias e várias orações. Simplesmente porque ele confiava em Deus e não nele mesmo. Que nós possamos levar esse mesmo intuito para a nossa vida hoje. Seja como Neemias. Não importa se parece que é a resposta de Deus para alguma coisa. Peça orientação se você não pediu antes de entrar de cabeça. Porque isso vai causar muito menos problemas futuramente. Ok? Nós temos também um texto lá em Mateus 6, verso 6, que diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a sua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Por que vocês estão vendo um jato e estão vendo um elevador aí? Alguém de vocês entende alguma coisa sobre isso? Nós estamos vendo aqui que nós precisamos de privacidade de lugar e tempo. Por quê? Jesus ali, levantando-se de manhã, muito cedo, isso está em Marcos 1,35, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus não ficava, eu vou orar ali 2 minutos só, 5 minutos, não. Ele ia com tempo para fazer o que ele tinha que fazer. Ele ia para um local para ele orar. Então, o que eu recomendo a cada um de vocês? Tenha o seu lugar de oração. Tenha o seu canto aí. E o que eu estou dizendo aqui para vocês
é porque eu estou caminhando. Se tem uma coisa que eu era muito falho e ainda preciso ainda melhorar ainda muito, é a questão da oração. Infelizmente, Satanás ele é muito astuto. E aí eu coloquei no meu celular de 3 em 3 horas para não esquecer de orar. Mas o inimigo coloca alguma coisa bem no horário, algum cliente liga no horário da oração, alguma coisa acontece, aí você vai atender e depois da ligação eu oro. E aí você esquece. Então, meu querido, oração é algo muito importante na vida do cristão. Não tem ninguém que vai conseguir alcançar a vida eterna, a Canaã celestial, que não tenha interligação com Deus aqui. Muitas pessoas querem ter interligação com Deus no céu, mas aqui quer fazer tudo o que quer. Mas se a gente não fizer as coisas de Deus aqui, não é lá que nós vamos conseguir fazer. Então precisamos ter privacidade e tempo para com Deus. Agora, Roberto, por que tem esse jato aí? Bom, agora eu vou explicar para vocês algumas coisas que podem acontecer com você, que provavelmente acontece, mas você desanima. E é o jato. O que seria isso? Um jato, quando ele vai levantar voo, é muito barulho. É um barulho ensurdecedor. É um barulho muito chato. É um barulho assim que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. É horrível. E aí ele vai e levanta aquele barulho. Só que depois ele ultrapassa o som. E o que acontece? O barulho acaba. Bom, leva para sua oração agora isso. Vê se não é assim que acontece. Você ajoelha e começa a orar. Aí vem preocupações, vem algumas coisas do dia que aconteceu, vem problemas na cabeça. É Satanás. Satanás já colocando as coisas aí para não deixar com que você se concentre na oração. E isso dura em torno de uns 10 a 15 minutos. É isso mesmo. Só que muitos de nós desistimos antes disso. E a gente não espera o jato ficar sem o barulho. Tá entendendo? Então, nós precisamos ser o jato. Infelizmente, Satanás não vai deixar você orar tão fácil, não. Ele vai colocar coisa que não deve na sua cabeça. E tu precisa ir tirando aquilo da cabeça, ir tirando, lutando, continuando sua oração, forçando que uma hora os anjos de Deus se aproximam e ele some. E aí você vira o jato sem barulho. E aí você precisa de tempo. Por isso que orar demanda tempo. Porque 15 minutos, de 10 a 15 minutos, você perde só para conseguir entrar de fato na oração. Porque os 10 primeiros minutos, Satanás está ali. Tentando não fazer com que você ore. E pode aí escrever se eu não estou dizendo a verdade. Se na hora que você... Assim, óbvio, pessoas que já não têm uma facilidade com oração, né? Quem tem facilidade com oração, eles já estão num nível acima disso, né? Então a gente precisa se familiarizar mais e mais e mais e mais com a oração para que o inimigo não tenha esse fator de conseguir nos atrapalhar, ok? Então, o elevador é oração de elevador. O que é oração de elevador? Elevador, você aperta o botão, 2 minutos, 3, já saiu do elevador, vida que segue. Não sejamos oradores de elevadores. Faça orações, pelo menos as primárias, pelo menos a oração 1 e a última oração, pelo menos essas duas, a de acordar e a de dormir, com um tempo maior. E depois, durante o dia, vocês vão orando picado, vão orando ali 3, 5, 10. O Espírito Santo vai te ajudando e coordenando para você fazer a melhor escolha, tá bom? Mas vá com tempo para orar com Deus. Quando for oração, de fato, você precisa fazer isso. Lembrando que Enoque, ele orava a todo instante. Nós vamos ver isso já já. Então, não é você estar só de joelho. Só de joelho vale? Só de pé vale? Só quando eu tiver de fato parado vale? Não. Oração é a todo momento. Porque o momento em que eu se desligar de Deus, Satanás vem dar rasteira. Então, precisamos tomar cuidado quanto a isso. Ok? Então, seja o quê?
um jato. Você vai perdurar um pouquinho, mas depois você vai entrar em conexão com Deus. E aí o inimigo não vai estar perto para te atrapalhar, tá bom? Nós temos aqui algumas questões, alguns textos que são muito mal interpretados às vezes. Aqui diz o seguinte, João 14:13 diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Lá em João 16:23 e 26 diz, tudo que pedirdes ao Pai, ele o concederá a vós em meu nome. E o Mateus 7:7 diz, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vocês. Irmãos, é só pedir, então, em nome de Jesus, e é meu. Por que eu não tenho meu carro, então? Por que eu não tenho minha casa, então? Por que eu não consegui arrumar o meu marido? Por que eu ainda não estou namorando? Sendo que é só pedir e tá recebendo. A gente muitas vezes só vê a primeira parte do verso. Lá em João 15, verso 7, nós temos duas partes, a A e a B. A B diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha isso, pede tudo o que você quiser e será feito. Aí todo mundo fica feliz. Olha, essa parte final do texto é maravilhosa. Meu, que coisa linda, que coisa. É só pedir o que eu quiser que Deus vai me dar. Só que a parte A do texto ninguém quer ver. A parte A, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque Jesus não pede nada que não presta. Jesus só faz pedidos bons. Então o Pai responde logo. Só que eu e você estamos querendo pedir o que Jesus pediria? Essa é a pergunta. Eu estou pedindo o que Jesus pediria? Nós estamos pedindo em nome de Jesus? Ou nós estamos achando que Jesus é um gênio que faz pedidos? Nós estamos pedindo aquilo que eu quero ou aquilo que eu preciso? É só a minha vontade ou é a vontade de Deus está operando? Se nós estivermos pedindo em nome de Jesus aquilo que eu preciso e pela vontade de Deus seja realizado, aí sim, a parte B do texto será respondida. Agora, se eu estiver achando que Deus é só um gênio, que quando eu peço ele me dá, ou o que eu quero e a minha vontade, teremos muitos problemas em ser respondido às nossas orações. Estão entendendo? Não é simplesmente pedir e você vai ter. Você precisa pedir aquilo que Deus sabe que é o melhor para você. Então, isso é muito importante. Nós vamos ver alguns textos aqui da irmã White. Diz o seguinte, tanto tempo e atenção é dedicado ao mundo, ao vestuário, ao comer e beber, que não sobra tempo para oração e para o estudo da palavra. Tanto tempo e atenção, Lorena. Tanto tempo e atenção é dedicado ao mundo, meus queridos, que a gente não tem tempo para orar. E isso acontece? Acontece. Muitas vezes a gente tá assistindo o que não deve, tá vendo o que não deve, tá indo no que não deve. Às vezes a gente trabalha demais. O trabalho é lícito, mas trabalhar demais já é um problema. Porque aí a gente esquece família, esquece Deus. Então a gente precisa ter um intermediário muito bom aí. Ok? Um outro texto, está no livro Santificação, diz, se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, olha isso, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Qual hábito é esse? A oração diária. É tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual como alimento temporal ao bem-estar físico. Ou seja, a oração na vida minha e na sua vida é a mesma coisa do que você não comer. Se você não come, você vai aguentar alguns dias, mas você já vai começar a ficar fraco, doente e pode até morrer. Se você não ora, é a mesma coisa. Você fica fraco espiritualmente, vai caindo, caindo, e depois sai da igreja, depois
para de orar de vez e depois está direto no mudo. Então, a oração é o nosso alimento espiritual, assim como a comida é o nosso alimento físico. Importante isso. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Poucos há que apreciam ou aproveitam devidamente o precioso privilégio da oração. Muitos acham que orar é um fardo. Nossa, eu tenho que ir lá, me ajoelhar, dobrar meu joelho, ficar horas e horas falando com Deus que eu não estou vendo. Ai, que coisa chata, que não sei o quê. Ou seja, não veem que é um privilégio a oração. Por que que é um privilégio? Ellen White comenta que quando eu e você oramos, adentramos a presença do Pai. É como se a gente estivesse na presença de Deus, o Pai. Só disso já é um baita de um privilégio, porque tudo que nós almejamos é alcançar, de fato, face a face do Pai. E nós conseguimos isso através da oração. E não só isso, devemos ir a Jesus e contar-lhe todas as nossas necessidades. Podemos levar os nossos pequenos cuidados e perplexidades, da mesma maneira que as maiores aflições. Jesus está aí. Quando oramos, nós podemos falar para Jesus: ó Senhor, minha necessidade é essa. Senhor, olha que coisa terrível, eu estou com vários problemas acontecendo, eu não estou conseguindo abandonar isso aqui, meu Pai. Essa aflição está muito grande, mas eu preciso. E você pode conversar com ele, porque ele não vai ficar te julgando. Ele vai te ajudar a vencer isso, se você de fato tiver com boa vontade. E aí ela continua: seja o que for que surja para nos perturbar ou afligir, devemos levar ao Senhor em oração. Não devemos tornar ninguém senão Jesus nosso confidente. Ninguém. Podemos com segurança comunicar-lhe tudo quanto se acha em nosso coração. Mas, Roberto, Deus já sabe. Deus já sabe tudo. Mas ele sabe. Mas você precisa saber que ele sabe. Você, às vezes, precisa saber o que você está falando. Muitas vezes a gente... Deus sabe que eu tô ruim. Não, fala com ele, conversa com ele, faz dele o confidente. Isso vai te ajudar. Ele sabe. Mas te ajuda a você pôr para fora. A você estar falando com alguém e sabendo que ele está te ouvindo. Então isso é crucial. Faça de Jesus seu confidente. A gente faz um monte de gente confidente. Até pessoas que a gente acredita e no fim eles dão rasteira na gente. Mas a gente não faz Deus de confidente, aquele que só quer o nosso bem. Um outro texto diz o seguinte: orai em vosso aposento em particular, e enquanto seguis vossos afazeres diários, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Enoque não pegava e levantava de manhã e orava, depois só orava meio-dia e depois terminava de orar lá para a hora de dormir, ele fazia mais uma oração e dormia. Não. Enoque andava com Deus porque ele orava todo o tempo. E olha que coisa importante. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça. Qual precioso incenso! Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se firma em Deus. Olha que texto maravilhoso. Olha que texto incrível, meus queridos. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está em Deus. Através do quê? Da oração. Através do quê? De interligar com Deus, de andar com Deus. Enquanto você está no seu trabalho, não está fazendo nada, está aqui na mente. Senhor, me ajude, eu preciso entregar isso. Olha, tem alguém na sala, você já está orando pelo seu amigo da sala. Esteja sempre em conexão com Deus, porque quanto mais conectado com Deus, menos Satanás vai ter brechas para te atacar. Manuscritos 28, 1900, nós vamos encerrar com esse texto. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus a mente, o coração e a vontade. Olha isso, o verdadeiro jejum e oração é aquele que rende o seu gosto, as suas coisas para Deus
que é o quê? O coração, a vontade e a mente. Estamos, eu e você, dispostos a entregar nossa mente, nosso coração e a nossa vontade a Deus? Você está disposto a fazer isso? Isso é crucial, meus amigos, para a gente conseguir combater o que Satanás está trazendo, que não é pouca coisa. Nós tivemos uma vigília sobre eventos finais. Para quem não assistiu, eu recomendo que assista, está no canal Os Cortes. Assim como essa vigília, também nós traremos aqui os cortes durante a próxima semana. Mas, meus queridos, jejum e oração é uma das armas mais poderosas contra o inimigo. Satanás fica muito irritado quando nós jejuamos e oramos. Ele quer morrer quando vê alguém jejuando e orando. Porque ele sabe que com jejum e oração, essa pessoa não vai dar brechas para que ele adentre. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu reafirmo novamente. Jejum não é simplesmente largar um alimento ou outro. Você pode fazer jejum de qualquer coisa que está atrapalhando a sua vida. Ah, eu não consigo largar o café. É muito duro, Roberto. Eu gosto de uma Coca-Cola. Eu gosto de uma Pepsi. Faz um pacto com Deus. Senhor, vou ficar 30 dias sem na boca. 30 dias. Pode fazer isso com qualquer coisa. Se você realmente lutar contra, você vence. E eu estou falando isso por experiência própria, porque Deus fez muitas mudanças na minha vida, pelo simples fato de eu acreditar que Ele era um Deus do impossível. Então, se eu estou dizendo para vocês aqui que dá, é porque dá. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu jogava 12 horas de videogame por dia. Eu aqui que estou falando com vocês. Até 2019, eu passava 12 horas do meu dia no videogame. Não orava, não jejuava, não estudava a palavra, mas estava sentado no banco da igreja. Ou seja, eu estava perdido dentro dela. Só que Deus foi poderoso. E hoje já faz mais de 3 anos que eu não jogo. Roberto, assistia filmes, de tudo que era coisa. Eu ia no cinema sexta, sábado e domingo dentro da igreja. Ia no cinema sexta, sábado e domingo. Fiquei mais de um ano indo no cinema todos os dias. Eu já cheguei a repetir filme porque não tinha filme no cartaz novo. Já faz mais de 5 anos que eu não entro no cinema. E não é o Roberto. É que eu me dispus. E Deus eliminou esses gostos. A parte que eu e você consegue fazer, meus queridos, é: Senhor, me ajuda. Me dá esse poder que só o Senhor tem. Aí você trabalha diligente. Não, 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 não. Vai chegar uma hora que aquilo não é mais gosto para você. E eu tenho certeza, convicção absoluta, que o que você precisar largar, faça 30 dias. 30 dias sem. 30 dias só. Fala, eu vou ficar 30 dias sem, Senhor. Que vai chegar no 31º dia e Deus vai te honrar. E você vai perder o gosto por isso. A coisa que eu mais gostava de fazer era jogar futebol. Só que eu, no jogo de futebol, eu brigava com todo mundo. E aí eu começava a falar palavrão. E é por isso que eu tenho um palavreado muito complicado. Graças a Deus, não mais há 5 anos. Desde 2020, né? Vai fazer 5 anos ainda. Em janeiro. Mas o que acontece? Eu parei de jogar futebol, a coisa que eu mais amava. Porque eu não queria dar braço para Satanás agir. E hoje, eu não sinto vontade nenhuma de jogar futebol. Da onde que é isso? É de Deus. Porque eu tenho certeza que eu gostaria muito de jogar. Mas Deus mudou o meu gosto. Agora vamos para o gosto positivo. Eu detestava abobrinha. E eu comecei a virar vegetariano. Abobrinha, berinjela, não comia de jeito nenhum. Hoje, eu ainda não morro de amores, mas já como. Mas tenho certeza que Deus vai trabalhar. E uma hora ele vai acertar e eu vou comer abobrinha como se estivesse comendo algo maravilhoso.
Então, meus queridos, deixe a parte de Deus com Deus, faça a sua parte. E pode ter certeza que Deus vai mudar a sua vida. Aqui eu dei alguns exemplos de vários. E eu tenho certeza que vocês também têm exemplos aí, de coisas que vocês tiveram que abandonar. Que ainda, às vezes, vocês têm ainda, mas vai chegar um momento que isso não vai fazer diferença. O outro foi a carne, que eu parei de comer, já tem mais de 4 anos que eu parei de comer carne. E não faz. Hoje, pode passar a carne na minha cara, fazer o que for, não tenho mais vontade de comer. Mas isso não vem de nós, vem de Deus, ok? Então aqui é só um pouquinho do que nós vamos ver ainda aí durante essa levada, tá bom? Dupla 24 fez uma pergunta interessante. O que levou a querer mudar? Olha, irmão, um amigo meu, ele voltou da escola da Maísa Ribeiro e ele me deu uma repreendida. Ele falou, Roberto, você está há tanto tempo na igreja, meu querido, e a coisa não anda. Porque ele era meu amigo de infância e a gente era meio que igual, assim, a gente tinha os mesmos gostos, sabe? E aí ele voltou bem mudado, e isso mexeu comigo. Eu falei, como que o Jabes voltou dessa forma? E aí ele me apresentou a série Conflito dos Séculos. Quando eu fiz essa série Conflito dos Séculos, que é os 6 livros, né? Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Parábola de Jesus, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito, com a Bíblia junto. Quando eu li esses 7 livros, as mudanças começaram a acontecer. Foi inevitável, porque você vê as coisas ali, Deus te mostra, e aí as coisas vão acontecendo. Então, foi isso que me fez mudar. O que me fez mudar foi estudar. Obviamente que eu tive um amigo para me dar um pontapé inicial. É bom, né? Aqui, talvez algumas pessoas não tenham amigos que possam te ajudar a dar esse pontapé. É por isso que eu posso ser seu amigo. E estou tentando fazer isso neste momento. E que Deus te ajude, tá bom? E eu tenho contato aí, tem pessoas me procurando para tentar ajudar em alguns quesitos. Estão querendo abandonar a igreja. E a gente, não só a igreja, abandonar a fé mesmo. Então é muito importante a gente ter repreensão, tá? Então vemos o poder do testemunho e da repreensão de um amigo. Glória a Deus pelo seu amigo. Amém, irmão. Exatamente. Hoje em dia o ser humano acha que repreensão é algo ruim, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus repreende aquele que ama. Então, faça a repreensão, mas obviamente você tem que fazer de uma forma que isso vai ajudar e não atrapalhar. E eu honro e eu glorifico a Deus pela vida do meu amigo Jabes, porque ele me deu uma despertada para eu conseguir hoje estar aqui com esse canal, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, pois jamais eu imaginei na minha vida que eu faria algo desse tipo, tá? Só Deus mesmo para mudar a nossa história, tá bem? A dona Lauriane está falando do Bíblia Plan e foi exatamente esse aplicativo que me ajudou muito, viu? Então, quem quiser fazer a série Conflito, pega aí o aplicativo Bibliplan, em inglês, tá? Plano da Bíblia em inglês, Bibliplan, e aí vocês baixam ele, lá tem tudo que vocês precisam. Tem áudio para quem não quer ler, tem em leitura, tudo organizado, bonitinho, tá bom? Obviamente que se você começar hoje, vai estar aí no dia 7/9, então eu recomendo que vocês comecem no dia 1º de janeiro, mas, claro, tem coisas que não dá para esperar. Por exemplo, amanhã a gente vai começar como se estivesse no dia 1º de janeiro, porque tem um pessoal querendo aí se fortalecer e eu não vejo método melhor para fortalecer do que a série Conflito, tá bom? Como me ajudou, eu espero que ajude outras e outras pessoas, tá bom? Inclusive...